Sejam bem-vindos ao nosso quarto encontro do programa Vida na Trilha. E se você está chegando pela primeira vez, o nosso Vida na Trilha é um programa que nasceu a partir da minha motivação de compartilhar com você pensamentos, reflexões, algumas experiências práticas para contribuir com você, para organizar os seus pensamentos, suas atividades, seus objetivos, enfim, para que você possa sempre se sentir na trilha. Eu sei que muitas vezes a gente tem essa sensação de desordem, de desequilíbrio, mas mais do que nunca sair da trilha, é a gente aprender a voltar para a trilha. Porque a vida sempre tem os momentos de desordem, de desequilíbrio mesmo. Mas a gente tem que aprender a voltar rápido para o nosso eixo, para o nosso centro, para que os problemas não ganhem dimensão, não ganhem proporção, e a gente não caia naquele ciclo vicioso de estar somando sofrimentos e somando problemas aos problemas existentes. Então, hoje eu estou aqui para contribuir com você mais uma vez e obrigada por ter considerado esse tempo importante para parar e viver esse nosso momento de reflexão e de novas experiências. Muito bem, o tema de hoje é qualidade dos pensamentos, identificando seus erros cognitivos. Isso mesmo, não só seus, mas os meus, de todo mundo, porque todos nós temos erros cognitivos, equívocos nos nossos pensamentos, equívocos na nossa lógica, na nossa forma de pensar. Nem tudo que a gente crê é verdade. E esse é o primeiro princípio que a gente tem que abrir a cabeça. Então eu espero que ao final da nossa reflexão de hoje, mais do que sair só instrumentalizados e com técnicas, mas que você saia com a mente aberta, ampliada, percebendo as coisas, as situações, as pessoas de um novo ângulo. E principalmente a si mesmo. Se eu parar agora e lhe lançar essa pergunta, como você avalia a qualidade dos seus pensamentos? Se eu pudesse registrar numa máquina tudo que você pensa no dia e no final do dia eu puxasse um relatório e lesse tudo que você pensou no dia, o que você acha que nós encontraríamos nesse relatório? Somente pensamentos positivos, altruístas, otimistas? Ou você acha que nós encontraríamos também algumas oscilações? Ou majoritariamente pensamentos mais desanimados, mais deprimidos? Enfim, como você acha que seria a qualidade desse relatório? Se você pudesse dar uma nota de 0 a 10 para a qualidade dos seus pensamentos, que nota você daria para as suas últimas semanas? Então, hoje é um dia para a gente pensar sobre o nosso pensar. E toda a minha fala de hoje será pautada nos fundamentos da TCC, da Teoria Cognitiva Comportamental, que é uma rica contribuição de Beck, que foi o fundador da TCC, e vai muito nos ajudar a identificar esses erros cognitivos. Um dos princípios fundamentais da TCC é o valor dos nossos pensamentos. Ele defende que os nossos pensamentos exercem uma força dominadora sobre as nossas emoções, que por sua vez impactam os nossos comportamentos. É uma força determinante no comportamento do ser humano. Epíteto, um filósofo muito conhecido, tem uma frase clássica que diz: os homens não se perturbam pelos fatos, se perturbam pelas suas opiniões sobre os fatos ou sobre as coisas. Então não são as coisas em si, não são as pessoas, as situações que nos perturbam, mas é aquilo que a gente pensa sobre, é como a gente interpreta, é como a gente processa. Então toda essa base de pensamento, ela é fundamental para que a gente tenha também qualidade de emoções e tenhamos também qualidade de comportamentos. Eu coloquei aqui no slide para melhor retratar isso que eu estou falando, que é essa pirâmide. Imagina que a ponta da pirâmide, a ponta verde, é a ponta de um iceberg. E essa ponta é aquilo que está evidente para o mundo exterior. É aquilo que as pessoas percebem. Essa ponta são os nossos comportamentos. Então, nós avaliamos uns aos outros baseado nos nossos comportamentos. Mas abaixo dessa ponta verde, existe um mundo submerso, que as pessoas não estão vendo, que são a nossa base de sentimentos, que é a parte azul, e a nossa base de pensamentos, que é a base roxa. Então, os nossos pensamentos impactam os nossos sentimentos, que impactam, por sua vez, os comportamentos. Beck defende que a pirâmide também pode acontecer no fluxo inverso. Os comportamentos, eles também influenciam na nossa forma de pensar, mas na visão dele é com uma força menos intensa. A força majoritária, mais intensa e mais determinante
É esse fluxo que vem de baixo para cima, culminando nos nossos comportamentos. Na minha forma de atuar como coach, eu também sigo essa linha. Eu dou um enfoque muito maior na qualidade dos pensamentos, porque eu acredito que as mudanças sustentáveis, elas precisam iniciar nessa base mais profunda. Quando a gente trabalha comportamento sem mudar a base de pensamento, esses comportamentos eles não se sustentam. E aí as mudanças acontecem de forma rápida, mas também despencam de forma rápida. Então a minha forma de trabalhar a mudança comportamental é uma forma mais lenta, mais paulatina, mas na minha percepção também mais duradoura, tá? Então, voltando, a gente vai dar sequência agora para a gente falar de soluções. O que que a gente faz, então, para a gente identificar uma melhor forma de pensar? Como é que a gente pode evoluir? Você tem vontade de evoluir na sua forma de pensar? Eu não sei se vocês usam essa expressão quando vocês dizem aquela pessoa evoluída. Né? Para mim, uma pessoa evoluída é uma pessoa que tem uma forma diferenciada de pensar. É uma forma que tem uma forma diferente de superar os desafios, de encarar a dor, é a qualidade dos objetivos dela, são as suas motivações, que tudo vem dessa forma de pensar. Então, para solucionar, eu vou primeiramente lhe ajudar a identificar quais seriam os erros cognitivos, porque esse é o primeiro passo. É tomar consciência de que você tem erros cognitivos, como eu, como todos nós. Porque se você parte do princípio de que a sua lógica é perfeita, esse já é um primeiro erro cognitivo. É a ilusão da razão, achar que sempre tem razão. Ou a ilusão do ponto de vista, que é considerar que o seu ponto de vista é a verdade sobre o fato. Então, o seu ponto de vista nunca é a verdade, porque é uma vista limitada da situação, das pessoas ou de si mesmo. Por isso que o nome é ponto de vista, porque é a vista só do seu ponto. Então, tomando essa consciência, a gente vai agora. Eu vou dar passos para vocês, dicas para vocês, de como identificar alguns possíveis erros, equívocos cognitivos que podem estar mais presentes na sua vida, na sua forma de pensar, tá bom? Então vamos lá. Primeiro erro cognitivo: supergeneralização. O que quer dizer isso? A partir de um evento específico e isolado, você tira conclusões para o todo. Eu vou dar alguns exemplos bem práticos. De repente, você teve uma experiência muito negativa, por exemplo, com um padre. Você ficou decepcionada com a forma que o padre falou com você, de uma forma grosseira, não teve sensibilidade. Aí você cria o pensamento: padre é muito despreparado, a igreja católica é muito conservadora. Enfim, aí você cria crenças generalizadas a partir da experiência com uma única pessoa que não foi positiva. Ou você conhece um artista que é muito desorganizado. Você teve dificuldade de lidar com ele porque ele não era organizado, ele não era pontual, e você tem uma forma muito metódica de trabalhar. Aí você cria o seguinte pensamento: todo artista é muito desorganizado. O povo difícil é artista. Então, a partir da experiência com um artista, você generalizou para todos. Né? Então, isso são exemplos de super generalizações. Ou você teve uma experiência negativa com uma apresentação em público, você não se deu bem. Aí você cria o pensamento: eu não sei falar em público, eu nunca consigo falar em público. Ou seja, foi uma única experiência que você se deu mal e por isso você criou essa verdade absoluta para todo o sempre. Você estendeu para o futuro ou para o passado, para os lados, essa verdade que não é fundamentada. Então a gente cria muitas verdades generalizadas que não têm fundamentos. Um dos meus trabalhos como coach é questionar a falta de lógica dessas verdades que a gente adquire para si mesmo, que foram a partir de eventos isolados, tá? Um outro exemplo que eu queria também dar de super generalização é, por exemplo, quando você usa expressões do tipo todos, ninguém, nunca, sempre. No mundo corporativo, eu escuto muitos executivos e empresários, né? Então, uma das expressões que eu escuto muito é algo do tipo: Marília, lá todo mundo fala isso de mim. Marília, lá todo mundo é contra a minha opinião. E quando eu pergunto quantos funcionários tem na empresa? 8.000. Então, quer dizer que 8.000 pessoas são contrárias à sua opinião? Então, geralmente, essas expressões
de tudo ou nada, de sempre, de em todo lugar, nunca, essas expressões geralmente distorcem a realidade. Então é preciso a gente ficar muito atento se essas expressões estão presentes nos nossos discursos, porque essas expressões vão desfigurando e o nosso discurso também vai perdendo crédito. O nosso pensamento impacta na nossa forma de falar, que impacta na forma como o outro me percebe. Se eu sou uma pessoa que estou sempre usando generalizações, o meu discurso vai caindo no descrédito, né? Então, fica atento para que essas super generalizações não estejam lhe prejudicando também na sua forma de se comunicar, tá? E um último exemplo, você tem uma experiência negativa com um amigo, ou uma experiência afetiva negativa, e aí você cria o pensamento, homem não presta, ou então em ninguém a gente pode confiar. Coisas desse tipo, que nós somos recheados de crenças dessas infundadas, de pensamentos automáticos que são infundados a partir de super generalizações, tá bom? Então, espero que esteja fazendo sentido para você. A gente vai avançar agora para pensarmos no segundo exemplo de erro cognitivo, ou equívoco cognitivo, que é a abstração seletiva. A abstração seletiva acontece quando a gente seleciona o conteúdo que confirma a minha crença e a gente abstrai o conteúdo que vai contrária à minha crença. Então, vamos supor que você tem uma convicção política muito forte. E aí você conhece uma pessoa e essa pessoa começa a discursar e ela, logo no início da fala dela, ela fala que o partido dela é justamente contrário ao seu. Só porque ela deu essa informação, a sua lupa de aumento fica totalmente focada nos pontos de divergência da diferença política. Mas você abstrai tudo que é convergente com o seu pensamento, os valores que são comuns, as intenções positivas dos dois lados, mas tudo isso é abstraído, porque agora você selecionou só aquilo que é contrário à sua opinião, para que você possa reforçar a sua crença contrária àquele ponto de vista, né? Ou se você tem uma convicção religiosa, então os discursos ficam muito difíceis, as conversas, os diálogos, porque a gente abstrai e a gente só seleciona aquilo que confirma a nossa crença. Ou quando você, por exemplo, vai receber um feedback na empresa. E se você tem uma inclinação a ter uma baixa autoestima, quando o seu líder direto faz o feedback, vamos imaginar que ele passou 20 minutos lhe fazendo elogios, mas os últimos 10 minutos ele se deteve a lhe dar sugestões de melhoria. Como você já tem uma predisposição à baixa autoestima, você coloca uma lupa de aumento nos 10 minutos dos defeitos, das imperfeições e ainda chega com uma conclusão em casa, contando para o seu marido, para os seus amigos, que você corre sérios riscos para ser demitido de acordo com o feedback que você recebeu. Então, desfigura a realidade, porque você abstraiu a parte positiva e só selecionou a parte negativa do feedback. O inverso também acontece. Algumas pessoas que têm uma autoconfiança mais elevada, ou às vezes até um ego mais inflado, no feedback pode acontecer justamente o oposto. Abstrai todas as sugestões de melhoria que foi dada no discurso e seleciona só os elogios que foram ditos e ainda descreve aquilo ali como sendo um feedback sensacional, com os pequenos detalhes, mas que na verdade estavam cheios de ricas sugestões de melhoria. Isso também desfigura, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado. Quando você tem uma experiência de leitura ou quando você vai assistir uma palestra, muitos de nós tendemos a também jogar fora, descartar da leitura tudo que vai contra o nosso ponto de vista e a gente reforçar somente aquilo que a gente já acreditava. Então, eu sempre dou essa dica, cuidado, quando você vai ler livros, quando você vai assistir palestras, abra sua mente para anotar, inclusive, coisas que você discorda, porque a gente tende a anotar só o que a gente concorda, só o que a gente achou bonito, mas é muito importante a gente anotar também frases que lhe causou desconforto, para que você possa depois refletir com mais calma, porque às vezes essas frases de desconforto é justamente o que vai te instigar a ampliar a tua visão. A gente não pode ter essa resistência para querer pensar só igual como sempre pensamos. Então, o conhecimento, a riqueza do conhecimento é a gente se deixar ser transformado por ele de alguma forma. Não que nos transforme por completo, não que a gente tenha que concordar com todo o conhecimento que a gente absorve, mas que a gente não saia o mesmo
depois da leitura de um livro, que a gente não sai o mesmo depois de um filme, depois de uma palestra assistida, mas que a gente sempre tem esse espírito do sim, da permissão, para a gente ser modelado de alguma forma toda vez que a gente se depara com um novo conhecimento ou com uma nova pessoa, porque toda pessoa é fonte de conhecimento e de aprendizados, tá? Muito bem, então a gente vai agora para o terceiro bloco de erros cognitivos que eu queria dividir com você, para você ficar atento no seu discurso, na sua forma de pensar. E o terceiro é o pensamento absolutista. Esse pensamento eu vejo muito acontecer na minha própria fala, na fala dos meus clientes, ao redor dos meus amigos, enfim, no nosso dia a dia. Temos essa tendência, muitos de nós, de separar o mundo, as pessoas, as nossas características em dois mundos, em duas categorias somente. Do tipo, eu sou segura ou eu sou insegura. Eu sou competente ou eu sou incompetente. Né? São características completamente opostas, como se nós tivéssemos que fazer uma opção por uma ou por outra. Enquanto eu, Marília, por exemplo, considero-me competente e incompetente, eu me considero segura e insegura, eu me considero séria e leve, eu me considero várias características que são aparentemente antagônicas, mas elas fazem parte de mim. Então, todos nós somos treva e luz, né? E a gente acha que não, que a gente é uma coisa ou outra. Ou eu sou séria, ou eu sou bem-humorado, ou eu sou isso, ou eu sou aquilo. Então, a gente tende a separar as características em dois mundos. As pessoas, a gente tende a dividir também. Inteligente ou que não é inteligente, o pobre do rico, quem é da direita, quem é da esquerda, quem é meu amigo, quem não é meu amigo, né? Então, esse mundo de tudo ou nada faz com que a nossa interpretação fique muito limitada. Ou é totalmente bom, ou é totalmente mal, né? Voltando a falar do Viktor Frankl, que eu acho interessante no livro dele, ele diz que toda a humanidade separa a história da Segunda Guerra Mundial, dos campos de concentração, em os alemães e os judeus. Os alemães malvados e os judeus que sofreram. E que, na verdade, não só tinham essas duas categorias. Tinham também os judeus malvados, que ele, na verdade, sofreu muito mais com os próprios prisioneiros, que tinha conflito entre eles, tinha uns que queriam cargos, ganhar, né, as graças dos alemães, então tratavam mal uns aos outros para poder ganhar algumas regalias e alguns prêmios, né, dos alemães. E tinha alemães que choravam enquanto trabalhavam, que davam pão a mais, que davam um consolo. Então a gente sempre divide o mundo assim, a história, tudo que a gente aprende em dois universos, né? Outro dia eu escutei uma pessoa dizendo assim, ou você é extraordinário ou você é medíocre. Como pode? Quer dizer que somos ou extraordinário ou medíocre? Não existe uma linha aí no meio, né? Eu não posso ser um ser comum. Né? Não, a gente tem só essa opção. Ou você é especialista ou você não sabe de nada. Né? Ou você é fluente no inglês ou você não fala nada. Ou você tira 10 ou você tem problema de estudo. Então, assim, é um mundo muito radical, muito chega a ser cruel se a gente dividir só em dois. Ou você é um total sucesso ou você é um total fracasso. Né? Então, o mundo é preto ou branco. E a gente precisa ampliar nossa mente para encontrar alternativas no meio. Existem tons de cinza. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse pensamento absolutista, porque ele é muito limitado, enganador e faz com que a gente não enxergue alternativas de solução, faz com que a gente não enxergue saídas quando nós estamos nos vendo com a visão toda embaçada, tá? Muito bem, falei de 3 blocos e eu queria agora finalizar convidando você a refletir sobre esses três possíveis equívocos. Então, olha só, compartilhar com você aqui a tela para você melhor visualizar. Pronto. Aqui, supergeneralização. Observe e reflita desse nosso encontro até o próximo expressões do tipo sempre, nunca, todo mundo, ninguém, em todo lugar. Perceba se no seu discurso você apresenta essas palavras. Elas são indicador, assim, são candidatas bem prováveis de que você esteja distorcendo a realidade. Em que situações isoladas você tende a generalizar? Só observe e comece a lapidar o seu discurso, porque se o seu discurso está falando isso, é sinal que o seu pensamento também está pensando de uma forma generalizada.
segundo exercício de reflexão tem a ver com a abstração. Observe e reflita sua qualidade de escuta e de leitura. Então, durante esse período também, procure escutar o que a outra pessoa tem a falar até o fim, sem ir abstraindo e selecionando muito antecipadamente, porque isso vai prejudicar a tua forma também de interpretar, de pensar e vai fazer com que você tire conclusões muito limitadas da situação ou do diálogo. Então, exercite mais essa sua capacidade de escuta e comece a perceber em que situações você está criando verdades absolutas a partir dessas seleções que você está fazendo, né? Então, em que situações você tende a abstrair só para reforçar o que você já acredita? Fica atenta a essa pergunta e vai registrando ao longo da tua semana no teu caderno também os teus insights. E, por fim, pensamento absolutista. Observe e reflita as categorias limitadas presentes no seu discurso. Comece a ver em que situações você divide o mundo em dois, ou você divide as pessoas em duas categorias, ou você divide a si mesmo, as suas próprias características em duas categorias. Então, aqui está a síntese de tudo o que eu falei, que se você quiser também registrar, bater uma foto da tela, porque vai lhe ajudar você a fazer esse exercício com mais calma depois do nosso encontro de hoje, tá bom? Então, registra aí e eu espero que você possa fazer esse exercício nas suas paradas. Lembrando que todo o encontro no Vida da Trilha é um dia que eu venho reforçar o convite a você a adquirir esse hábito de parar. Você pode começar parando uma vez por semana aqui comigo, mas depois duas, depois três, até chegar ao ponto de todos os dias você ter aquele hábito natural de parar, nem que seja por 10 minutos, para organizar os seus pensamentos, organizar o que está lhe incomodando, organizar suas atividades, suas prioridades, você pensar sobre o seu pensamento. Isso é uma virtude muito nobre que impacta em todas as nossas outras dimensões, de emoções e de comportamentos. Eu espero que essa síntese tenha lhe ajudado. Eu me sinto extremamente motivada a continuar contribuindo com você. Agradeço a todas as mensagens, os comentários, vejo as postagens das pessoas multiplicando, sinto-me extremamente grata e isso me motiva a continuar nessa missão de contribuição para a organização do nosso interior. Muitas vezes a gente se expõe a esse mundo digital, a gente fica tão conectado no mundo digital e eu estou me utilizando aqui do mundo digital, mas mais importante do que estarmos conectados no mundo digital é a gente estar conectado com a nossa digital. E eu espero que o Vida na Trilha tenha muito da minha digital nesse mundo digital, ajudando você também a se conectar com sua essência, com seu interior, voltando-se mais para dentro para revelar ainda mais preciosidades para fora que estão guardadas dentro de você. Até a próxima terça-feira. Se você gostou do nosso encontro, compartilha, convida os teus amigos para o próximo encontro, divide, deixa comentário, se inscreve no nosso canal, enfim, todo o seu movimento de divulgação do Vida na Trilha será uma grande ajuda para muitos e também para o meu trabalho e para a minha missão. Até terça-feira, 19h30. Espero vocês!